A paz do Senhor, meus irmãos, querido professor, querida professora, superintendentes, pastores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Que bom ter vocês por aqui. Vamos mais uma vez compartilharmos dessas lições maravilhosas para a nossa vida. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7. Será aplicada no dia 12 de novembro de 2023. A responsabilidade da igreja com os missionários. Nós vamos estar lá no Jardim São Luís, com o superintendente Fernando, pastor Isaías Neves. Vamos estar lecionando, transmitindo lá um pouco de conhecimento que nós temos através da EBD, domingo às 9 horas, em todo o Brasil que adotaram a revista da CPAD e outras igrejas que têm a sua própria revista. E estaremos a partir das 9 horas nessa importante escola, EBD, Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Vamos orar? Começamos a nossa lição com uma oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Senhor Jesus, Pai eterno, te pedimos, Senhor, neste momento do Teu Espírito Santo, para nos guiar, para nos auxiliar, para nos direcionar, Senhor, a darmos essa aula, a levarmos, Senhor, um conteúdo verdadeiro, Senhor, objetivo, para que possa servir de auxílio aos professores no domingo pela manhã. Senhor, pedimos da Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Deus, para que os professores, Senhor, desempenhem esse papel fundamental de ensino, e aos missionários, Senhor, que sejam guardados, livrados do mal, Senhor, e consolados através do Teu Espírito Santo. Assim nós pedimos, abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu peço uma ajuda, se inscreva, divulgue, comente, compartilhe, deixe o seu like, deixe a sua pergunta, nós vamos estar respondendo o seu comentário. Eu respondo todos, irmãos, nem que leve um tempo. Tem poucos, não tem muitos comentários, mas se tiver ali 30, 40, 50, 100, pode ter certeza que eu responderei todos. E orarei, vou estar orando por todos também. E peço oração, é orando uns pelos outros, não é só eu orar por vocês, eu também necessito, não é preciso, eu necessito das vossas orações. Ajude a divulgar o canal da EBD. Vamos em frente para a nossa lição. Texto áureo da nossa lição diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, olha que maravilha, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nossa verdade prática diz o seguinte: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Façamos, né, o que é bem enquanto temos tempo, enquanto temos condições, enquanto temos saúde, enquanto sobra um dinheirinho, ou se não sobra, façamos um esforço para fazer o bem a alguém. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, também peca. Palavra-chave: responsabilidade. Obrigação de responder pelas minhas próprias ações, pelas ações dos outros, ou ações mesmo, dos outros, e pelas coisas confiadas, ou pelos outros. Neste caso do missionário, é a obrigação de responder por eles e por aquilo que me é confiado. Isso chama-se responsabilidade. Eu sempre pergunto, você vai descobrir aqui sem participar, quando faço algum encontro de casais, eu pergunto, o que segura um casamento? Ou quando a lição da EBD tende a esse lado, né, eu pergunto, e muitos falam oração, amor, Jesus, tudo segura. Tudo faz parte de ter uma boa convivência, mas o que segura um casamento mesmo chama-se responsabilidade. Aí você fala, não, tem que ser o amor. Olhe bem,
eu amo meu filho, mas se ele pedir para ir nadar em um rio, aqui no caso do Rio Paraná, é um rio violento, perigoso, e eu não vou deixar de amar meu filho, mas eu vou estar sendo irresponsável com ele. Então, da mesma forma, nós temos que ter essa responsabilidade com missões. Eu me envio um missionário e, enfim, ele que se vire, eu deixei de amar ele? Não, mas estou sendo irresponsável com essa atitude. Vamos em frente à lição da semana. Anteriormente tratamos, querido, eu sempre falo, me direciono nessa parte, aos professores e professoras. Nós tratamos anteriormente sobre as formas que a igreja deve se importar com a missão. Agora nós vamos ver a responsabilidade como mantenedora da obra missionária. A obra missionária, ela desempenha um papel vital, de importância muito grande para a expansão do reino. Por quê? Porque dentro dessa missão transcultural, ou missões transculturais, nós vamos divulgar o evangelho a todas as nações. Então, a missão transcultural, ela tem esse papel. E uma forma de nós cumprirmos esse chamado à grande comissão de Jesus, aí a todos os povos, todas as etnias, é divulgando de 3 maneiras que nós vimos na lição passada. Orando, contribuindo ou indo. Mas isso era uma responsabilidade pessoal e individual. Claro que numa ação conjunta. Mas agora nós vamos falar da instituição igreja e sua responsabilidade para com os missionários. Então, no cumprimento de mandar, tem que ser divino. Eles vão desempenhar esse papel essencial. Mensagem da salvação nos lugares mais distantes que nós conseguimos enviar, nas culturas mais diversas, nos corações mais sedentos ou não. Porque às vezes tem uns corações aí durinho mesmo, a própria Bíblia diz, que há coração até de pedra, espinhoso. Então, vai encontrar essa diversidade. Então, nós temos que cumprir. Como que nós vamos enviar esses missionários? Isso é uma responsabilidade. Então, é o papel da igreja, do membro, orar e contribuir, mas há um papel na responsabilidade integral sobre a vida desse missionário. No entanto, a responsabilidade da obra não pode recair sobre os ombros de quem faz missão somente. Não, de forma nenhuma. A igreja tem uma parte fundamental. E quando falamos em igreja, nós falamos sim da instituição, da responsabilidade de quem enviou, no caso, o pastor da igreja. Ele se torna responsável. No caso aqui nós temos, já tenho falado várias vezes, o DEMIFOS, Departamento de Missões de Foz do Iguaçu. E esse departamento se torna responsável por aquele missionário que foi enviado. E vai além de um simples, apoio financeiro. Eu digo simples na maneira de expressar que não é o único, tá? Porque o apoio financeiro, como nós aprendemos, a juntar tesouro no céu, ele não é tão simples. Mas, digamos que é a forma mais simples de resolver as coisas. Se nós juntarmos um dinheiro, mandarmos para lá, resolvemos muito problema. Mas não é só isso. É uma parceria comprometida com a pessoa. É com aqueles que deixam sua pátria, o seu convívio, a sua família, o seu ambiente. Para quê? Para demonstrar esse reflexo do amor, do cuidado, da unidade que caracterizam o corpo de Cristo. Então essa é a responsabilidade da igreja. Nós enviamos, a igreja envia, a igreja vai dar um jeito dele chegar até lá, mas também precisa ter uma responsabilidade com os missionários. Nesse estudo nós vamos explorar, nós vamos aprofundar. Deixa-me falar, eu estou nessas últimas lições trazendo mais subsídio, tá? Por quê?
Porque está sendo assim uma lição, me permitam dizer, difícil para mim. Para mim está sendo difícil. Por quê? Para mim não ser repetitivo para vocês. Não falar do mesmo assunto. Não confrontar uma lição, por exemplo, nós vimos que a lição passada, perdão, meus irmãos, a lição passada também falava da responsabilidade com os missionários. Mas nós temos que frisar bem que era uma responsabilidade, apesar de um todo, chamava atenção para o individual, a individualidade de cada um. Nesse, não, já é a instituição responsável. Então, como que a igreja pode apoiar, capacitar, nutrir, amparar, enfim, tudo que se diz, todos os adjetivos que possamos usar, com aqueles que estão no campo missionário? Como que a igreja pode fazer isso? Nós vamos tentar levar. Por isso essa lição, eu vi assim, ela tem um âmbito mais técnico do que espiritual. Envolve espiritual, envolve. Mas é mais técnico mesmo. Então você não vai encontrar tantas passagens bíblicas. Mas nós vamos tentar trazer assim algumas para comparar. Porque a Bíblia é maravilhosa, né? Ela cabe em todos os lugares. Mas eu procurei trazer mais a técnica, tá? Então nós temos aqui qual a importância da oração, do treinamento, do apoio emocional e da comunicação contínua. Qual que é a importância? Ao fazê-lo, não cumpriremos apenas o mandato de Cristo, mas também nós vamos fortalecer, nós vamos edificar, não só a igreja local, mas a missões também. Na missão, a local e na missão. Nós vamos edificar e fortalecer ambos. Quem contribui se fortalece, por exemplo, ajunta tesouro no céu. Quem recebe, supre as suas necessidades, faz a obra feliz. Quem ora intercedendo, Deus abençoa. Quem ora intercedendo, como nós vimos quando Jó ora, intercede pelos seus amigos. E quem recebe a oração também. Então, o crescimento, o fortalecimento, a edificação são de ambos. A ação são de ambos e o resultado também comemorado por ambos. Por isso, nós precisamos entender essa forma de cuidado, de responsabilidade que a igreja tem sobre os missionários enviados, né? Nós temos 3 objetivos da lição e eu vou trabalhar dentro desses 3 objetivos, que é explicar o sistema de apoio das igrejas às missões, relatar o cuidado integral dos missionários e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Vamos lá, o primeiro então. O primeiro é o quê? Explicar o sistema de apoio das igrejas às missões. Então, primeiro, apoio financeiro, indiscutível. Por que financeiro? Claro, não confunda a separação, o chamado, essa parte espiritual com o apoio agora. Agora é um apoio que nós vamos ter que dar ao missionário. Por quê? Financeiro, ele vai precisar de dinheiro para ir. Se for de avião, ainda dentro do avião existe a alimentação cedida pelas empresas. Mas se for de carro ou de ônibus, ele precisa de um apoio financeiro para um café, um lanche, não sei qual a distância. Geralmente, se é para outro país, é longe. Aqui pode ser que seja perto, no Paraguai, 200, 300 quilômetros, mas ainda assim ele vai precisar de um recurso financeiro. Moradia, alimentação, educação e despesas de viagem. Então, esse é o primeiro apoio que nós vamos dar, que a igreja vai dar ao missionário. O financeiro, deslocamento, comida, quando chegar lá, alugar uma casa, ou de antemão já ter uma casa alugada, enfim. Esse é o primeiro apoio financeiro. E esse apoio financeiro, ele não é curto prazo. Ele não é uma vez. Não é fazer uma oferta quando envia e PT saudações, Deus te abençoe. Não pode ser dessa forma. Tem que se preocupar.
são preocupações financeiras, são compromisso. Vou até mudar aqui, ela tem que ser consistente. Olhe bem, a igreja precisa ser consistente com a sua responsabilidade no apoio financeiro no Ministério de Missões. Então, tem que haver esse comprometimento, esse compromisso. Não deve ser curto prazo, ele é longo. Enfim, se for curto prazo do missionário ficar, o apoio financeiro vai ser curto. Mas geralmente as missões desenvolvem um trabalho de médio a longo prazo, geralmente a longo prazo. Então o apoio financeiro tem que ser consistente, mensal, se possível 13º, férias necessárias, INSS, viram? Como essa aula tem uma tendência a ser mais técnica, porque olhe bem o que pode acontecer. Você tem um missionário próximo, digamos aí, faz fronteira, nós temos Brasil e Paraguai e Argentina fazendo fronteira com o Brasil, e um missionário na Argentina, ali 50, 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, tem um problema de saúde. Se nós do DEMIFOS, se a DEMIFOS em Foz, estou usando o exemplo aqui, paga o INSS, o que vai acontecer? Traz ele de volta para Foz do Iguaçu, onde é a sua base missionária, encosta ele no INSS e é um alívio para a igreja. Então há uma responsabilidade integral com esse missionário. Ele não se torna um peso para a igreja, porque se tende a cuidar dele financeiramente, vai ser difícil. Então esse apoio financeiro é muito importante. A igreja deve estar disposta sempre a se comprometer a longo prazo. São anos de serviço. No mínimo, eu diria uma boa missão aí, 5 anos seria o médio prazo. Isso médio, até curto, digamos, em relações a missões, claro. Então, isso vai proporcionar o que ao missionário? A uma estabilidade financeira. Ele vai ter um amparo, ele sabe que ele pode se preocupar, claro, todo mundo se preocupa com pagar contas, enfim, mas ele sabe que ele tem esse apoio, ele tem essa tranquilidade e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que governa bem é digno de duplicada honra na sua Bíblia, mas o original é duplicado honorários, principalmente os que se afadigam no ministério da palavra. Então ele consegue, tendo um apoio financeiro, estabelecer raízes sólidas aonde ele está. Sem um apoio financeiro, claro, Deus vai suprir, eu creio, eu acredito, mas nós vamos responder por essa irresponsabilidade como missionário enviado. Nós vamos ficar devendo. Apoio espiritual, que foi tratado, né, na oração, cada um deve orar, cada um deve apoiar constantemente. Então, além da igreja oferecer esse apoio financeiro, vem a oração. Por quê? Existe período de desânimo, de dúvida, de tristeza, de estresse, e é necessário um acompanhamento espiritual para que para renovar a força desse missionário que está do lado de lá. Não se vive somente com dinheiro. Se fosse assim, pessoas ricas não teriam problemas de depressão, de solidão. Não, eles não teriam. Eles estariam muito bem tranquilos com seu resultado financeiro. Mas se eu tenho um dinheiro, não é gostoso reunirmos entre amigos ou família e curtirmos um churrasquinho, uma carne assada? Então nós precisamos de pessoas. Agora imagine um missionário do lado de lá com bom dinheiro, um bom salário, uma casa bonita, um bom carro, mas sem um apoio espiritual. O dinheiro não vai
evitar as crises espirituais. Então ele precisa de um acompanhamento espiritual, momentos de renovação, momentos de nós injetarmos ânimo nele, em ele saber que alguém está apoiando ele de alguma forma. Então, além do financeiro, precisa-se do espiritual. Eles enfrentam desafios. Então, a igreja é desafios espirituais e emocionais. Então, precisam de apoio. A igreja não é uma intercessão, digamos assim, de um culto. Não. Não é a oração num culto. Claro que existem orações específicas no culto. Por exemplo, vamos orar pelo missionário fulano de tal que está passando por um momento, um problema de saúde, vai sofrer uma cirurgia lá onde ele está, vai passar por uma cirurgia onde ele está, vai ser atendido, enfim. Aí é uma oração específica, mas essa oração, esse apoio espiritual, ele tem que ser constante, nós vamos ver aqui. E a oração, ela tem que ser regular. Ela não pode ser só de um momento. Não, ela tem que ser regular pela igreja. Nós aprendemos no individual, agora no corpo. Canais de comunicação, a comunicação contínua. Não só o contato espiritual, mas uma comunicação contínua, uma conversa, um contato regular, relatório, ouvir. Olhe bem, Atos capítulo 14, versículo 28. Vamos ver aqui que diz Atos 14 e versículo 28. O que os irmãos estavam falando lá? Eles dizem assim, 27, assim que chegaram ali, reuniram a igreja local e relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Relatório. Compartilhar as bênçãos, os problemas, as necessidades e se alegrar junto. Então, além da comunicação espiritual, olha que maravilha. Olha como eu consigo falar com você em qualquer lugar do mundo. Através do quê? Desse aparelhinho chamado celular. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Face, tem o Telegram. Então, não é só vós, mas o pastor, enfim, ou os irmãos podem ter uma comunicação, o departamento, um videoconferência, uma conversa. Isso é um apoio, uma comunicação contínua. Ele entender que está longe, mas nós estamos perto. Isso que ele precisa sentir no coração dele. Quando ele retornar, porque às vezes retorna, umas férias ele pode voltar, a gente pode retornando temporariamente ou definitivamente, ele tem que ser reintegrado à comunidade. Ele tem que trazer esse aprendizado que ele teve lá e compartilhar com os irmãos. Por quê? Porque pode ter alguém pronto a ser enviado de novo. E esse feedback, vamos falar difícil um pouco, esse feedback vai fazer o quê? Vai enriquecer quem está indo. De repente é uma troca. Vem fulano dos Estados Unidos, envia o pastor Rivanildo, só um exemplo, para os Estados Unidos. Ele traz os problemas de lá, a dificuldade que ele teve, eu não vou ter. Então precisa-se, esse é um apoio, a reintegração na comunidade da igreja. Receber ele bem, ter uma convivência, ser curioso com o que ele passou lá. Ponto 2, relatar o cuidado integral do missionário. Apoio emocional é muito importante, como nós já falamos, viu? Tem que ter muito cuidado nessa lição para não ser redundante. Estar disponível para ouvir, porque nós falamos bastante, principalmente eu. Nós conseguimos falar bastante e muita gente consegue. O difícil é ouvir.
ouvir o que ele tem para dizer, ouvir as suas angústias, ouvir as suas tristezas, ouvir. Tiago escreve, sejam prontos para ouvir e tardios para falar, encorajar, dar esse apoio durante os momentos difíceis. Esse é o apoio emocional. Tem o apoio financeiro, espiritual e agora precisa de um apoio emocional. E, se possível, e eu creio que é possível, até mesmo um aconselhamento pastoral, para que isso vai encorajar ele, um psicólogo, para que ajude ele nas suas necessidades psicológicas que precisa. Tem um aconselhamento pastoral, mas também nós temos aí o psicólogo, né? Muitas vezes o estresse, isolamento, mudanças culturais vem a trazer o abatimento, vem o emocional bagunça, a cobrança da esposa, a cobrança dos filhos. Pai, lá eu tinha meus amigos, lá eu tinha minhas amigas, lá eu estava perto da minha mãe, a esposa dizendo, lá eu estava perto do meu pai, lá eu estava perto. Então, precisa-se. A igreja precisa criar esse vínculo distante e unir essas duas partes, igreja e missionário. Quando a igreja fornece esse apoio emocional, ouvindo, encorajando, oferecendo um ombro amigo, dizendo, não, meu filho, pode chorar, nós estamos aqui. É videoconferência. Ele precisa de alguém. O missionário, muitas vezes, ele encoraja a família, a esposa e os filhos, mas não tem quem fale com ele ou para quem ele possa falar. Então, além do apoio financeiro, espiritual, nós temos o apoio emocional. Treinamento contínuo. É necessário. Ele precisa aprimorar as suas habilidades ministeriais, ele precisa aprender, ele precisa de recursos, por isso o apoio financeiro. Porque hoje cursos online é possível, não importa onde ele esteja, ele consegue. Então ele precisa de um treinamento contínuo, não só antes de ser enviado, mas depois de ser enviado também. A igreja, como responsabilidade de cuidado integral dos missionários, ela precisa prover desses recursos e facilitar as oportunidades de aprendizado, porque há muito que aprender no campo missionário. Assim como nós, obreiros, precisamos estar todo dia aprendendo no curso de ensino, na escola bíblica dominical, nos cursos que o campo oferece, da mesma forma o missionário. Ele precisa se especializar, não só em oração, jejum e consagração, mas ele vai encontrar pessoas de pouco conhecimento e pessoas de muito conhecimento. Então ele tem que estar, digamos, de uma forma preparado. Quando Pedro escreve, eu gosto de versículo, que nós devemos estar preparados para responder como? Com mansidão. Então, preparação envolve também esse treinamento contínuo do missionário. Assistência à saúde é prioridade. Um missionário doente não tem missão. Então ele tem que ter cuidados adequados e a igreja precisa promover isso. A igreja precisa, de alguma forma, levar essas informações, prover essas informações ao missionário de recursos médicos locais. Uma coisa é nós estarmos aqui no Brasil, sabemos como funciona, nossa saúde é de graça e vamos colocar num país de primeiro mundo. Eu já falei nos Estados Unidos, vamos falar de novo. Lá a saúde não é de graça. Ele tem que ter ciência disso, de que ele vai pagar. Ele não vai deixar de ser atendido, ele vai ser atendido, mas ele vai ter que arcar com a responsabilidade daquela conta.
E a igreja precisa, como cuidado integral, envolve a saúde também. Envolve a saúde da família inteira. E ele precisa de ter cuidado com a saúde. Porque senão, mesmo pagando o INSS dele, o que vai acontecer? Ele volta para a base missionária dele e a missão deixa de ser feita. Ah, mas nós enviamos outro. É o mesmo problema com o outro. Ele precisa de assistência de saúde. Outro ponto importante, equilíbrio entre ministério e descanso. Como é difícil falar disso. Todos os missionários, obreiros, e aqui eu vou falar só do missionário, porque o tema é do missionário. Mas deixa eu abrir a tela aqui para nós conversarmos. Quantos pastores estão no seu esgotamento, andando com seu tanque vazio? Imagina um missionário. Então ele tem que ter um equilíbrio. A igreja precisa e tem que ser cobrado, porque se deixar para ele, ele não vai fazer. Não faz. Eu afirmo. Eu não vou dizer 100%, mas 95% dos missionários não tem esse equilíbrio entre saúde física, saúde emocional e descanso. É necessário tirar um tempo. Eu preciso de um tempo. Eu estou precisando de um tempo. Estou confessando para vocês aqui. Eu preciso descansar um tempo. Claro, agora está chegando o final do ano, a gente procura tirar um tempo. Se nós que estamos, eu sempre dando ênfase à nossa convivência, sempre dando ênfase à nossa situação que nos encontramos. Se da forma que nós estamos vivendo, nós vivemos no estresse, nós temos cansaço, há um esgotamento, imagine um missionário. Então é necessário esse equilíbrio entre ministério e descanso. Ou nós vamos perder os dois, a missão e o missionário. Primeiro o missionário, depois a missão. É necessário isso. Terceiro ponto, eu estou sendo bem técnico e rápido, tá? Não tem muito assim para digamos, é objetivo, não rápido, mas objetivo. Terceiro, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro, comunicar as necessidades. Como? Organize. Aí, missões é uma etapa fundamental da igreja, podem apoiar eficazmente. Como que nós vamos apoiar? Encontro de missões. Nós temos um congresso de missões, o culto de missões a cada terceiro domingo e, uma vez por ano, o congresso de missões. E nesse encontro de missões é onde o missionário pode compartilhar publicamente suas experiências e sua necessidade. E daí nós vamos ter o relatório da real situação e da real vivência dele no ambiente onde ele foi colocado. Então nós compreendemos, nós recebemos essa comunicação das necessidades dele. Talvez o financeiro dele, ele encontre um apoio financeiro local. Talvez nem necessite da ajuda financeira da igreja. E talvez a necessidade dele está em outro âmbito, emocional, descanso espiritual. Ou vice-versa, talvez a necessidade dele. Então, nesse encontro de missões, é onde nós podemos colocar, elencar, quer dizer, nós podemos frisar, focar naquilo que ele mais precisa. Tá? Doar para suprir as necessidades. Estabelecer, doar é uma forma prática e eficaz de apoiar as missões. Como o apoio financeiro que nós vimos no primeiro ponto é muito importante de ser a longo prazo e de ser consistente e um comprometimento mensal, então é necessário estabelecer um fundo. Crie na igreja
com o Departamento de Missões esse fundo. Para quê? Para um acúmulo de recursos destinado à necessidade no campo missionário. Então, dentro do campo de Foz do Iguaçu, eu sei que tem isso, só estou trazendo um exemplo, é criado um fundo onde vai abranger as necessidades financeiras. Então, precisa-se de organização. E por último, letra C, orar, jejuar pela causa. Como eu falei no primeiro, não sendo redundante, mas já sendo, estabelecer um calendário que enfatize as necessidades específicas das missões. Criar grupos de intercessão. Forme um grupo. Não tem o grupo, o departamento de missões tem os responsáveis, tem secretário, tem tesoureiro, tem, enfim, o organizador, temos tudo. Por exemplo, nós estamos à frente da IBD. Na IBD nós temos a equipe da organização, a equipe de mídia, nós temos os responsáveis dos docentes, dos adolescentes, das crianças, jovens e adultos. E para nós também seria muito bom criarmos um grupo de oração. Para essa intercessão ela ser diária e contínua. Não há outro motivo de se reunir a não ser orar por missões. E assim, com essas três ações em conjunto, nós vamos ter missionários apoiados financeiramente, apoiados espiritualmente, apoiados na saúde, apoiados emocionalmente e o mais importante, eles vão frutificar, eles vão expandir o reino de Deus na terra, que essa é a verdadeira missão transcultural, expandir o reino. Não só dentro do nosso bairro, que daí seria evangelismo, mas missão transcultural é expandir. Dentro desses três requisitos que nós estudamos aqui, seria muito mais fácil, não, muito mais fácil fazer. As dificuldades, os desafios, os problemas estariam lá, mas seriam superados com maior facilidade. Não que deixa de existir os problemas, não que vai eliminar toda a dificuldade, não de forma nenhuma, mas é mais fácil combater, é mais fácil ir em frente, enfrentando os problemas, os desafios, as distâncias, enfim, todos os problemas, se nós aplicarmos esses requisitos na íntegra, com a responsabilidade da igreja sobre os missionários. Então, compromisso com missão envolve mais do que apenas ações práticas. A oração é fundamental para direcionar o ministério, né? Encoraje a congregação, comprometer a comissão de maneira abrangente, abordando todas as necessidades práticas e espirituais. Isso é ter a responsabilidade integral sobre os missionários. Conclusão da nossa lição. Nessa lição fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missão, se nossos joelhos estiverem dobrados, se o nosso testemunho alcançará pessoas, nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa, assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Não só aqui, mas eternamente também. E eu quero orar especificamente por todos que de alguma forma contribuem para a obra missionária. Com pouco, com muito, com oração, não me importa a forma com que você faz.
Mas se você investe em missões, eu quero orar por você. Se for orando, contribuindo ou indo, eu quero orar por todos que têm o coração na missão neste momento. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Querido e amado Deus, Pai eterno, Senhor Deus maravilhoso, que tem todo o poder, Senhor, de nos abençoar, de abençoar essas pessoas que colocaram, que depositaram o seu coração em missões. Eu não sei a forma com que essa pessoa está contribuindo, Senhor. Se é orando, jejuando, se é intercedendo todos os dias, se é contribuindo todo mês ou toda semana, ou se ele se dispor, Senhor, a ir e fazer a missão. Eu não sei qual é a forma, mas eu sei, Senhor, que o Senhor diz que abençoa. E o Senhor não é homem para que minta, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é amor, é misericórdia, o Senhor é verdade. Por isso, Pai, neste momento, nós pedimos, Senhor, uma bênção sobre cada um que faz missão, Senhor. Não importando o valor ou forma com que ele se dispôs a fazer, Senhor, mas que ele fez com o coração, ou ela fez com o coração, Senhor. Assim nós oramos, Pai, abençoando a cada irmão, a cada irmã, e que o Teu Espírito venha, Senhor, habitar nesse coração e deixar essa chama acesa até que o Senhor volte. Pai, assim nós oramos, Senhor, te agradecendo desde já pelas bênçãos recebidas, em nome do Senhor Jesus, e quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz, que Deus te abençoe. Shalom Vraha, Lehi Traot, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir.